Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de ciclo trigonométrico. Temos aí duas formas de medição de ângulos ou arcos de forma típica. Nós temos a marcação em graus e também em radianos. Tem uma terceira marcação que é em grados, mas está em desuso, então não vamos nem abordar essa unidade de medição. Então, em grau, nós temos uma noção intuitiva de graus em relação à marcação de ângulos. Isso porque sabemos que uma volta completa na circunferência ou um giro completo em torno de um eixo resulta em 360 graus. Então, uma volta completa são 360 graus. Desta forma, eu consigo perceber que um grau é o equivalente a justamente uma volta dividida em 360 partes, ou seja, um grau equivale a 1/360 da volta. Então, no meu desenho aqui, eu consigo perceber a intenção da marcação de 1 grau, o arco ou um ângulo de 1 grau, aqui, ó. Então, essa fatia bem estreita aqui, ó, bem fininha, tem a intenção de representar 1 grau. Por que tão fininha? Porque eu preciso 360 fatias desse tipo para completar o círculo, né? Para completar a área toda. Imagina pegar uma pizza e dividir essa pizza em 360 fatias, ou seja, uma pizza para 360 pessoas. Cada fatia equivale a 1 grau. Se eu ainda tomo esse 1 grau e divido em 60 novas fatias, então uma fatia que já era bem fininha, ainda a divido em 60 novas fatias, cada uma dessas novas fatias será um arco de 1 minuto, ou seja, 1 com uma plica. Então, significa que em 1 grau eu tenho 60 minutos. E se eu ainda pegar este 1 minuto, que é resultante de 1 grau, que é bem fininho, dividido em 60 partes, e pego esse minuto e divido novamente em outras 60 partes, eu tenho aí um arco, um ângulo de 1 segundo. E aí é representado por 1 com uma dupla plica. Então, fica claro que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Ou ainda, em 1 grau, eu tenho 60 vezes 60, eu tenho 3.600 segundos. Ok? A outra forma de medir um ângulo ou um arco é estabelecer-se referência a radianos, usar como referência a unidade radiano, que usa como símbolo ou como redução rad. E como que é o radiano? Bom, o radiano ele é o ângulo que se estabelece a partir da medida de um arco. Como assim? Um radiano é aquele ângulo que faz com que eu fique com um arco com a medida exatamente igual ao raio. E é por isso que chama radiano, relativo ao raio. Então, na figura, eu tenho aqui um círculo, no exemplo, com um raio de medida R. Vou colocar aqui para ti esse raio. De medida R. E aí eu vou criando aqui, ó, um segundo raio, vou afastando de forma a perceber a formação desse arco aqui, ó. E observa que na medida que eu vou abrindo esse raio, vou me afastando um raio do outro, eu vou aumentando aquele comprimento de arco. Quando eu conseguir um comprimento de arco, quando eu consigo este comprimento aqui, ó, de arco, essa curva,
com tamanho exatamente igual ao raio, eu tenho então aqui uma abertura, eu tenho aqui um ângulo de 1 radiano. Então, essa fatia aqui, ó, é uma fatia de 1 radiano, porque é a abertura que gera para mim um arco que tem o tamanho coincidente com a medida do raio. Eu coloquei aqui na lâmina 3 círculos ou 3 circunferências concêntricas. E aí eu vou mostrar para ti a marcação de 1 radiano nas 3. Tu vai observar que se trata do mesmo, porque tem-se aquela ideia. Se 1 radiano é o ângulo provocado pelo arco que coincide com o tamanho do raio, há de se pensar que quando eu aumento o raio, eu vou aumentar o ângulo. E isso não é verdade, porque eu vou aumentar o raio, mas também vou aumentar o arco a que ele se refere. Então, a abertura, na realidade, a abertura aqui, ó, o ângulo, ele mantém-se o mesmo. Vou fazer isso aqui na figura. Vou colocar aqui um raio, referência, e do lado eu vou abrindo um outro raio até que eu tenha aproximadamente um arco do tamanho desse raio. Vou fazer aqui a olho, né? Eu acredito que por aqui eu tenha esta medição. Deixar aqui, pode ser. Então, olha só, esse arco aqui, ó, deve coincidir com esse raio, ou aqui também, com esse raio. Então, eu tenho um arco aí, ou um ângulo de 1 radiano. Se eu me referenciar pelo círculo azul, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui o círculo do raio azul, e aqui o outro raio do círculo azul. Vou fazer por sobre o anterior, eu vou manter a mesma abertura. E aí o que aconteceu? Que esse comprimento de arco vai coincidir com esse raio, provando que a abertura se mantém, a abertura é a mesma para esse radiano. Se eu considero o círculo vermelho, e aí eu vou fazer o raio então ampliado do círculo vermelho, está aqui o raio do vermelho, sigo por aqui na mesma abertura o raio do vermelho. O que eu observo? Que esse comprimento de arco aqui, provocado pela abertura, coincide com o raio do círculo vermelho. Então, observa que o raio vai aumentando, mas o arco também vai aumentando, de forma que a abertura se estabelece como a mesma abertura de 1 radiano. Ok? Então, essa aí é a definição ou é a justificativa geométrica, né? A explicação geométrica para um arco ou um ângulo de 1 radiano. Em graus, eu tenho que uma volta, como vimos antes, uma volta equivale a 360 graus. E uma volta em radianos equivale a 2π, 2 vezes o π. Então, a partir disso, eu concluo que 360 graus, ou ainda que 2π, equivale a 360 graus, ou ainda, o que é mais simples, 1π radiano equivale 1π radiano equivale a 180 graus. Então, esta relação entre radianos e graus aqui, ela é bem importante. Cada π radiano equivale a 180 graus. Então, em conversões de arcos de uma unidade para outra, eu sempre me referencio por esta igualdade, por esta equivalência. 1π radiano equivale a 180 graus. Ok, então 2π radianos é uma volta 360, 1π radiano 180 é a relação aqui mais importante. E para uma questão de aproximação, quando eu tenho o arco de 1 grau e não 1π radiano, mas quando eu tenho o arco que eu quero referenciar grau de 1 radiano,
o arco de 1 radiano, ele é aproximadamente igual a 57 graus. Ou ainda, para ser um pouco mais, com a precisão um pouco maior, 57,3 graus. Então, isso aqui é só para que eu tenha uma comparação intuitiva entre 1 radiano e 57 graus, que dá 57,3. Então, nesse caso aqui que eu tenho um ângulo de 1 radiano, então essa abertura aqui, ó, em graus, ela se refere a 57 graus aproximadamente. Ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica ou ainda círculo trigonométrico, tudo é a mesma coisa. Para que um ciclo ou um círculo seja trigonométrico, é necessário que ele atenda duas qualidades, né? Que ele tenha duas características. Quais são essas características? A primeira delas, que ele tenha raio unitário. O que é raio unitário? Bom, o raio do ciclo trigonométrico ele é convencionado para uma unidade, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 polegada. Então, o raio é uma unidade, raio unitário. E esse ciclo trigonométrico, essa circunferência trigonométrica deve ter uma orientação, deve ser orientado. O que é orientado? Ele tem sentido positivo e tem um sentido negativo. Sentido positivo e tem um sentido negativo. O sentido positivo é o sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. E o sentido negativo é o sentido horário, é o sentido a favor dos ponteiros, como o desenho aqui está mostrando. Aqui é o sentido positivo da marcação dos arcos, sentido anti-horário, e esse aqui é o sentido negativo da marcação dos arcos. O ponto A, ele é a origem da marcação dos arcos, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ou seja, quanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Esse A aqui é a origem dos arcos. Aqui é o meu ponto zero. Sendo assim, ponto zero, em graus, eu consigo perceber zero aqui, 0 graus. Quando eu dou uma volta completa, então eu fecho 360 graus. Então, significa que nessa metade, aqui, ó, meia volta, resulta metade de 360, 180 graus. Lá em cima, metade de 180 graus, metade da volta, 90 graus. E aqui embaixo, então, né, eu tenho 180 com mais 90, vai atingir aqui 270 graus. Então, em graus positivos, aqui embaixo, 270 graus. Isso no sentido positivo. Se fosse no sentido negativo, em graus, eu teria para cá, ó, a primeira marcação. Então, eu venho para cá no sentido negativo. Aqui seria o menos 90 graus, junto do 270. Aqui seria o menos 180 graus, junto com 180 graus positivo. Lá em cima, eu tenho o menos 270 graus, junto com 90 positivo, e aqui a volta completa, menos 360 graus. Isso, então, em graus. Vou fazer uma figura aqui para marcação em radianos. Vou fazer o arco aqui, o círculo trigonométrico. Vou colocar aí os eixos. E agora eu vou fazer a marcação, continua o mesmo sentido positivo, anti-horário, negativo, horário, isso não muda. E eu vou colocar então a referência em radianos. Então aqui eu tenho o início 0 radianos.
A volta completa, lembra que 360 graus equivale a 2π radianos, então aqui a volta completa é 2π. Meia volta, metade de 2π é 1π radiano nessa posição. Lá em cima, portanto, metade da meia volta, metade do π, π sobre 2. E aqui embaixo resultaria, ou resulta, o π mais 1/4 de volta mais π sobre 2. Se eu faço essa soma aí, né, fazendo redução ao menor denominador comum, usando mínimo múltiplo comum, MMC, eu vou chegar no valor 3π sobre 2, que em graus aqui é o 270. Isso no sentido positivo. No sentido negativo, semelhante ao que fizemos em graus. Aqui eu tenho o menos π sobre 2. Aqui o menos π. Lá em cima, menos 3π sobre 2. E a volta completa, menos 2π. Nos dois ciclos trigonométricos, tanto na abordagem em graus quanto aqui na referência em radianos, o ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 fatias pelos eixos coordenados. E essas fatias são chamadas de quadrantes. E os quadrantes seguem a orientação positiva da marcação dos arcos. Então, sendo assim, se eu saio do ponto A, que é a origem, e sigo no sentido positivo, eu começo aqui nesse quadrante. Então, por isso, esse aqui é o primeiro quadrante. Dando seguimento ao sentido positivo, eu invado esse outro quadrante. Então, esse aqui é o próximo, ele é o segundo quadrante. Dando ainda sequência ao sentido positivo, eu venho para cá, caindo nessa terceira fatia. Então, aqui está o terceiro quadrante. Por fim, quando eu completo a volta, aqui eu tenho o quarto quadrante. E aí, nota que primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante nessas posições, isso não vai mudar. Mesmo que eu faça a marcação de um arco no sentido negativo, eu continuo com esses quadrantes nas posições do sentido positivo, ou seja, primeiro nessa fatia, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso não vai mudar.